Olá, seja bem-vindo ao canal Feliz Abençoado 7. Meu nome é Luiz Edgar e nós iremos fazer o resumo da lição número 3, a lição Memoriais da Graça, do livro Lições de Fé, no livro de Josué. Essa lição você pode estar encontrando pela Casa Publicadora Brasileira. Se você não tem, você pode estar adquirindo, mas acompanhe conosco aqui o resumo da lição dessa semana. A lição está linda, está muito bonita e você não pode perder os ensinos que Deus deixou para nós no livro de Josué. E para iniciar essa semana, Memoriais da Graça e o verso para memorizar. Mas antes de fazer a leitura do verso, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, estamos agradecidos ao Pai pela oportunidade de poder compartilhar mais uma vez a tua lição, fazendo um resumo da lição número 3 do livro de Josué. Esteja conosco, Pai, Senhor, abençoe a todos que estão nos acompanhando, abençoe os nossos familiares também. Pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, Memoriais da Graça. O verso para memorizar. O Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez o mar vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Juízes capítulo 4, versículos 23 e 24. Então nós vemos aqui que o Senhor sempre esteve à frente do seu povo. Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus mantenedor e Ele está à frente do seu povo. Aqui na lição de sábado nós temos uma introdução, é uma história contada. O policial ele sinalizou e João teve que encostar o seu carro. Quando foi abordado, João explicou a situação dele para o policial e o policial perguntou para ele: você está atrasado e qual é o seu problema? E ele falou: qual é a sua profissão? E então o João disse: eu sou professor. E aí o policial pegou, fez a anotação e passou para ele e falou assim: olha, João, não entenda como uma mensalidade. Então, e entregou na mão de João. Por quê? Porque aquilo não era uma multa, mas sim uma mensalidade, porque quando nós queremos aprender alguma coisa, nós pagamos a mensalidade. Então, aquele policial ensinou aquele professor naquele momento. Então, nós devemos olhar para a nossa vida, para que nós andamos corretamente, para que não precisamos pagar o preço pelas nossas faltas. A lição de domingo, cruzando o Jordão. Cruzando o Jordão agora. Nós vimos nas lições passadas quando Moisés, quando vivo, atravessou o Mar Vermelho. E agora nós vemos na lição Josué atravessando o Rio Jordão com o povo para chegar na Terra Prometida. Esta agora é a primeira vez que a Arca da Aliança é mencionada no livro de Josué. Josué capítulo 3, no capítulo 3, versículo 3. Ela diz para nós o seguinte. Vamos abrir aqui a Bíblia. Josué capítulo 3, versículo 3. E ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a Arca da Aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Até então a arca havia aparecido no contexto do santuário, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 40, versículos 21. Na jornada de Israel no Monte Sinai, em Números, capítulo 10, versículos 33 a 36. E na tentativa mal sucedida de Canaã. E é interessante que a Arca da Aliança agora nós podemos ver que ela traz alguns elementos importantes. A Arca era o objeto mais sagrado do santuário dos israelitas e ela possui três objetos. Primeiro, a tábua dos 10 mandamentos. Segundo, a vara do sumo sacerdote Arão. E o terceiro, a urna contendo o maná que sustentou todo aquele povo no deserto. Olha só.
Nós temos uma lição importante que quando Deus pediu para o povo se preparar, Deus falou para o povo, se preparem para atravessar o mar. E a palavra é santifique-se. No Josué capítulo 3, versículo 5, se refere a um processo de purificação, semelhante ao que os sacerdotes seguiam antes de começar o serviço do santuário, porque Deus ali iria se manifestar diante daquele povo. E essa consagração envolvia abandonar o pecado e remover todas as impurezas e rituais. E essa preparação era necessária também antes das batalhas que eles travavam em guerra. Isso está escrito no livro de Deuteronômios, capítulo 23, versículos 14. O milagre da travessia do Jordão iria provar aos israelitas que a promessa do Senhor de expulsar os povos da terra, a terra prometida, era digna de confiança. Deus estava ali mostrando para aquele povo, estava ensinando aquele povo a depender do Senhor, a confiar nele. Deus assim faz conosco hoje, está nos convidando a confiar em Deus. E Deus ali foi à frente daquele povo. A lição de segunda-feira, o Deus das maravilhas. Josué, na travessia do Rio Jordão, ela é descrita em Josué capítulo 3, versículo 5. A palavra hebraica Nafilaot, maravilhas e milagres, que geralmente se refere aos atos poderosos e sobrenaturais de Deus, e que mostram que Ele está acima de todas as criaturas. Salmos capítulo 72, versículos 18. Mais tarde os israelitas, eles meditavam sobre esses atos e como resultado louvavam ao Senhor. Como é importante a gente lembrar das pequenas coisas que Deus realizou na nossa vida. É importante a gente fazer meditações, parar de tempos em tempos para poder relembrar aquilo que Deus fez na nossa vida, os pequenos milagres, as pequenas coisas que Deus atuou, nas pequenas decisões. É importante, nós vimos na lição passada, como é importante a gente tomar decisões ao lado de Cristo, ao lado de Deus. Não tomar decisões sozinhas, orar pelas decisões, para a gente não entrar em contradição com a palavra de Deus, para a gente não sofrer as consequências. E ali nós estamos vendo a maravilha que Deus estava operando em contraste com os deuses das outras nações. Imagina, o povo saiu do Egito e ali o Deus abriu o mar, os povos ali em volta ficaram sabendo. Porém, devido à atitude dos israelitas, eles vagaram 40 anos no deserto e os povos ali em volta ficaram sabendo que eles ficaram no deserto presos. E assim a promessa de chegar à terra prometida tinha caído por terra. E os outros povos que adoravam outros deuses acreditavam nos seus deuses, que Deus deles tinham preservado eles. Mas Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça. E ele já sabia que aquelas nações haviam se corrompido a tal nível que Deus ele interviu. E então, em contraste com os outros deuses das outras nações, que não podem salvar, Salmos 96, capítulo 5, o Deus da Bíblia é um Deus vivo e ativo, e aqueles que o seguem podem confiar que Ele intervirá em seu favor. A palavra de Deus é fiel e Ele está convidando a todas as nações, a todos os países, a todos os povos a seguir a Ele. Ele é o Criador. No comentário da lição, ela traz para nós que mais de 400 anos após a promessa inicial a Abraão, eles caminharam novamente em direção à beira do impossível. Parecia impossível chegar na terra prometida. E a Arca da Aliança foi à frente deles para mostrar que a passagem em terra firme não era uma coincidência ou um plano de engenharia humana. Não era obra humana, era obra divina. E aquela travessia marcou a história
como um dia singular. Olha que maravilha. E nós vemos aqui Deus das maravilhas. E nós vemos na lição aqui que os autores bíblicos sabiam e testemunharam o fato de que o Deus que criou o mundo não é limitado por sua criação. Para ele nada é demasiadamente difícil. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Em contraste, então, nós já vimos como Deus atuou em contraste com aqueles outros deuses. E diante daquele fato, Deus pediu ao povo para lembrar. Então, para lembrar, ele pediu para que eles tomassem uma ação ali e criaram um memorial das 12 pedras. O propósito, ali nós vemos ali em Josué capítulo 4, versículo 6. Nós podemos ver as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Que interessante é que o povo passou a seco no Rio Jordão. Naquele período era primavera, pelos relatos era primavera. Então, quando a primavera chegava, o rio tinha uma extensão de 1,5 km de extensão, porque os degelos das montanhas, eles diante da primavera, então aquecia e as águas corriam. Então o rio alargava. Diferentemente hoje do tempo que nós vivemos, porque devido à irrigação, há muitas plantações que nós temos lá em volta do Jordão, o Jordão ele tem se secado. Mas naquele período a água era abundante. E Deus ele pede para o povo confiar nele diante de 1,5 km de água para atravessar. E eles atravessam em terra seca. Mas Deus vai à frente, a Arca da Aliança vai à frente e ela para no meio do Jordão. E com isso, Deus pede agora para eles fazerem e criarem um memorial. E esse memorial são de pedras que são retiradas do meio do Rio Jordão. E cada tribo foi escolhida uma pessoa e cada um deles pegaram uma pedra do meio do Jordão para poder levar juntamente com eles para criar um memorial. A Bíblia ela fala de outros memoriais. Nós vamos ver mais à frente. E outro memorial que nós já vamos ver, o arco-íris, é um sinal da aliança. Gênesis capítulo 12, versículos 12 e 13. Deus deixou o arco, o arco nós chamamos de arco-íris, que ele é colorido. Ele deixou o sinal que nunca mais haverá o dilúvio. Porque o dilúvio ele limpou a terra num determinado período de tempo. Quando caiu o dilúvio, muitas pessoas ali morreram porque não quiseram se preparar para encontrar com Deus. Para poder preservar ali através da arca, para ter um encontro real com Deus, para poder receber as bênçãos de Deus. E hoje nós somos convidados também a se preparar a cada dia para ter um encontro real com Deus. Deus ele sempre quis poupar o seu povo e ele está trabalhando para nós e com nós nos dias de hoje também. A pergunta que seria feita pelas gerações futuras é bastante significativa. Por que é formulada de forma pessoal? O que significam estas pedras para vocês? Josué capítulo 4, versículo 6. Cada nova geração deveria internalizar e entender o significado dessas pedras para si mesmo pessoalmente. Ali estavam duas classes de pessoas. Uma que tinha experiência da primeira travessia do Mar Vermelho. Eles atravessaram, viram Deus, o que Deus fez, e depois viram o relato dos espias, que 10 deram relatos ruins e 2 acreditaram em Deus. E o povo murmurou. Josué, seu amigo Caleb e mais 2 pessoas, eles se juntaram, 4 pessoas se rasgaram as vestes todas e pediram que o povo se voltasse para Deus, não se rebelasse contra Deus. Mas ali o Senhor falou assim: há 10 vezes o povo rebelou contra mim. Até quando suportarei esse povo?
E aquele povo que se rebelou, reclamou, eles não entraram na terra prometida, eles pereceram no deserto nesses 40 anos vagando. E ali, os mais novos, abaixo de 20 anos, então, eles tinham a experiência, eles ouviram falar. Por isso que é importante criar os memoriais na nossa vida, para podermos lembrar o que Deus fez lá no passado. Na nossa vida, na sua vida. Eu tenho certeza que Deus realizou bênçãos na sua vida. Assim como na minha, da minha família. Deus realizou bênçãos. Pequenos milagres, milagres pessoais, pequenos milagres pessoais, e tem abençoado até hoje, tem nos mantido até hoje. E a fé em Deus que fez milagres pode ser mantida viva somente se cada geração redescobrir o significado dos atos poderosos de Yahvé para si mesma. Esse tipo de fé fará uma grande diferença entre viver fielmente as tradições fundamentadas na Bíblia e o tradicionalismo, que é a religião morta da geração viva, sem o seu valor e fervor originais. No fim, precisamos desenvolver pessoalmente uma fé alicerçada na Bíblia, na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Ninguém, especialmente nossos antepassados, pode crer por nós. Ninguém. E nós temos a oportunidade de poder estudar a palavra de Deus e de compartilhar. Estude na sua casa também, acompanhe conosco aqui também para que você possa aprender a cada dia mais. Quarta-feira, esquecimento. Observe a mudança em Josué capítulo 4, versículos 23. Segundo Josué, no capítulo 4, versículos 23, diz o seguinte: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos. Lembrar os feitos do Senhor fortalece a fé, ensina a dependência de Deus nele e preserva o seu legado. Então os israelitas, diante de todos os israelitas que haviam acabado de cruzar o rio, por outro lado, ele diz que o Mar Vermelho secou diante de nós. Josué passou pelas duas etapas, as duas fases. Teve aqueles que viram as duas passagens pelos rios e os mais novos que viram a primeira vez ali. E geralmente consideramos o esquecimento uma característica normal de todos os seres humanos. Esqueci. Mas, no entanto, esquecer-se no sentido espiritual pode levar a consequências sérias. Os feitos que Deus tem feito na nossa vida, nós não podemos nos esquecer. E por isso nós estamos aqui trabalhando nessa lição, para que nós não nos esquecemos das bênçãos que Deus fez para nós. Mesmo hoje, se quisermos manter a nossa identidade como um povo que possui um chamado e missão peculiar, temos que criar ocasiões para renovar a nossa memória espiritual, individual e coletiva, a fim de manter o foco de onde viemos, quem somos e qual é o nosso propósito nesse mundo. São perguntas para reflexão. Agora, a lição de quarta-feira, ela fecha com chave de ouro, com um comentário que a Ellen White faz. Ela diz o seguinte: diante de tantas notícias que nós temos no mundo religioso, na política, na saúde, mas está escrito no livro Vida e Ensinos, na página 143, ela diz o seguinte: nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e seus ensinos em nosso passado. Essa passagem é fantástica, é muito bonita. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e seus ensinos em nosso passado. Então, não se esqueça, Deus está à frente. Tudo que Ele fez no passado, Ele fez
lá atrás, grandes sinais, grandes maravilhas, pequenos milagres também, individuais, pessoais. Eu tenho certeza que Deus já derramou bênçãos na sua vida. Além do Jordão. E além do Jordão, a lição de quinta-feira, transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Salmos capítulo 66, versículo 6. E aqui nós podemos lembrar daquele hino, do hino 307, conta as bênçãos, conta as bênçãos, conta as bênçãos, conta quantas são. Lembra desse hino? E Deus quer que nós levamos um cântico no coração. Tem um outro hino que lembra também, nessa lição, pode nos ajudar a guardar. Ao atravessar o mar, devemos pisar na água para que o mar se abra. Eles precisaram pisar na água e o mar se abriu. E Deus está nos convidando também a confiar nele, a pisar na água para que o mar se abra também para nós. Tanto a travessia do Mar Vermelho quanto a do Jordão marcam uma nova era na história bíblica. E ambas possuem um significado muito importante. O próprio Antigo Testamento liga esses dois eventos e destaca que o significado deles vai além dos cenários originais. O Salmo 66, o salmista celebrou o ato redentor de Deus em sua vida, referindo-se aos exemplos históricos da travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão. O Salmo 114 também une esses dois eventos, não porque o autor não tenha visto uma diferença cronológica entre eles, mas por causa do significado teológico que as duas travessias compartilham. Ambos os eventos contribuem para uma mudança na condição de Israel. O primeiro da escravidão para a liberdade e o segundo da ausência da terra fixa para a formação de uma nação estabelecida. Olha, para quem não tinha nem terra, e agora Deus dá uma terra para eles e começa uma nação. Ali era para eles serem um povo de exemplo, levar a mensagem de salvação, de esperança, para que as outras nações seguissem eles também. E mais tarde, Hebreus capítulo 3, capítulo 3 e capítulo 4 reconhecem o significado simbólico da travessia do Jordão e apresentam a entrada em Canaã como um prenúncio de descanso da graça, em que os cristãos entram pela fé. Deus está preparando descanso para nós, alívio para os nossos fardos que nós temos carregado aqui nessa vida. E esse é um prenúncio do que Deus está preparando para nós lá no céu. Ellen White, já agora na lição de sexta-feira, ela fala para nós estudarmos cuidadosamente as experiências de Israel em sua viagem para Canaã. Ela fala assim, estuda especialmente o terceiro e quarto capítulo de Josué, que registra o preparo para eles cruzarem o Jordão e a sua passagem pelo rio para entrar na terra prometida. Precisamos manter a mente e o coração preparados mediante a renovação da memória e das lições que o Senhor ensinou ao seu antigo povo. Israel moderno está em maior perigo de esquecer-se de Deus e ser levado à idolatria do que do antigo povo de Deus. Muitos ídolos são adorados mesmo entre os professos observadores do sábado. Deus advertiu o seu antigo povo a guardar-se da idolatria, pois caso desviasse do seu Deus vivo, sua maldição recairia sobre eles, ao passo que o amasse de todo o coração e de todo entendimento e de toda força. Marcos capítulo 12, versículos 33. Deus deixou várias alianças para nós. O sábado, como já falamos, a aliança que ele fez quando entregou o seu corpo na cruz. Ali ele deixou um memorial para que nós continuássemos participando do que é o ritual da Santa Ceia, para nós não se esquecermos. Ali o pão representando o corpo de Cristo e o vinho representando o sangue de Cristo vertido na cruz por cada um de nós. E Deus tem nos convidado a participar desse ritual também,
que é muito importante para nós não esquecermos do que Deus fez por nós, do que o sacrifício de Cristo feito na cruz por nós não foi em vão. E Ele tem trabalhado arduamente, continuamente, paulatinamente na vida dos seus filhos, para que nós nos voltemos para Ele e não nos perdemos pelo meio do caminho, assim como o povo do Antigo Testamento, eles se perderam, e aqui tem um exemplo para nós, que nós corremos sérios riscos de perder a nossa identidade nos dias de hoje. Mas Deus tem trabalhado na nossa vida, na minha vida. Que Deus abençoe mais essa recapitulação dessa lição, uma lição tão importante. Lembre-se, curta o nosso canal, compartilhe e nos vemos no próximo resumo da próxima lição, na próxima semana. Um abraço, fica com Deus. Tchau.